Olá, caro estudante. Dando continuidade ao nosso módulo de gestão de materiais e de patrimônio, queria tratar com você agora sobre gestão de patrimônio escolar. Bom, mas para início de conversa, vamos definir primeiro o que seria bem permanente. Bem permanente é todo aquele bem que, em virtude do seu uso contínuo, do seu uso do dia a dia, ele não perde suas características individuais e tem sua durabilidade maior do que 2 anos. Além dessas características, ele precisa ter outras, como não fragilidade, não perecibilidade, não transformabilidade. Se ele tiver alguma dessas características, se ele for transformável, perecível, ele deixa de ser um bem permanente, passa a ser um bem de consumo. É bom ter essas características muito importantes para que a gente possa saber o que é um bem passível de ser tombado ou não. Adicionando a esse conceito, existe uma portaria conjunta da Secretaria de Administração e da Secretaria da Fazenda de 30 de dezembro agora de 2016, uma portaria nova que afirma que um bem, para ser incorporado ao acervo do Estado, além dessas características, ele precisa também ser um bem com valor maior do que R$ 600. O que eu queria tratar com vocês agora era a respeito dos bens adquiridos através da verba do PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. A resolução do FNDE de número 10 de 2013 prevê que todo bem adquirido ou produzido com a verba do PDDE, ele deve ser doado à entidade a qual pertence a unidade, no caso, a Secretaria de Educação de Pernambuco. Mas como se dá esse processo de doação? O processo de doação se dá através de um termo de doação que está presente na nossa apostila, creio que você já deu uma olhada, está presente também no site do FNDE. O termo é esse termo que você está vendo. No caso, aí você tem que preencher tudo corretamente, o nome do conselho, o nome da escola. É através desse termo que o bem ele é incorporado à Secretaria de Educação de Pernambuco e é através dele que a responsabilidade pela guarda e conservação passa a ser da escola. É muito importante que todas as características estejam muito bem preenchidas. Por exemplo, a descrição do bem. A descrição ela necessita ser sucinta, mas não tanto a ponto de a gente não poder identificar. Por exemplo, recentemente recebemos um termo de doação em que havia a descrição do bem estava escrito apenas como cadeira. Nós precisamos saber que tipo de cadeira é essa. Se for uma cadeira do tipo plástica, essa cadeira não é tombada, ela não recebe um tombamento. Mas se for uma cadeira com uma base fixa de ferro ou uma cadeira giratória, essa cadeira passa a ser tombada. É necessário que possamos identificar exatamente o tipo do bem, a quantidade, os valores conforme a nota fiscal. É muito importante que o valor esteja muito batendo com a nota fiscal. É necessário tomar atenção em relação aos valores, com as somas, as multiplicações. Ele precisa estar devidamente assinado, porque se este termo não tiver devidamente preenchido, nós não podemos proceder com o tombamento e esse termo ele vai voltar para a unidade escolar para que seja feito um novo termo, porque é através desse documento que a gente passa a ter esse bem incorporado à educação. Pois bem, qual seria o fluxo para este termo chegar até a gerência de patrimônio aqui na Secretaria de Educação? Esse termo de doação, ele precisa vir junto com as cópias das notas fiscais, através da gerência regional, ser encaminhado para a gerência de programas e projetos, que é a gerência responsável pelas questões do PDDE aqui na Secretaria de Educação, e que analisa e repassa para a gerência de patrimônio para que esse bem seja tombado. Chegando na gerência de patrimônio, todos os bens, todos os termos vão ser devidamente analisados. Estando tudo ok, geramos os números de patrimônio e as etiquetas patrimoniais, que vão ser devolvidos à escola para que o gestor proceda com o tombamento. No caso, junto com as etiquetas, vai junto um termo de recebimento de etiquetas patrimoniais e uma pequena orientação para que o gestor proceda com o devido tombamento. O gestor vai colar de forma que seja padronizado com a forma que é feito aqui na Secretaria de Educação. Falando em etiqueta patrimonial, essa que você vê na tela,
Esse é o novo modelo de etiqueta patrimonial do Estado de Pernambuco. Esse mesmo modelo ele está sendo adotado gradativamente em todas as secretarias. Ele é padronizado, tem o logotipo do Estado de Pernambuco, um código de barras e um sequencial numérico logo embaixo. Esses 6 primeiros números que você vê da esquerda para a direita é o número da UG, ou seja, da unidade gestora. Esse que você vê na tela, 120101, é o da Secretaria de Administração de Pernambuco, mas o número da UG da nossa secretaria é 140101. Em seguida, os 6 dígitos subsequentes são o sequencial de tombamento. Por fim, vem o ano de aquisição do bem. Essa etiqueta, ela tem uma tecnologia diferente. Ela tem uma tecnologia chamada de RFID, é uma identificação de radiofrequência. Através dessa identificação, é possível coletar os dados gravados nessa etiqueta, o que facilita e muito o processo de inventário. Por isso, é muito importante que esta etiqueta ela não seja dobrada, não seja rasgada, não seja apagada, esses números, pois é através deste número de tombamento que o bem ele é localizado. Através das informações gravadas nele, nós podemos identificar qual o tipo do bem, o valor, fornecedor, a localização e o responsável pelo bem. No caso de uma movimentação ou até o recolhimento, no caso desse bem se tornar inservível, nós precisamos dessa numeração para dar baixa no sistema. Outro assunto que eu queria tratar com você é a respeito do desfazimento. Nós sabemos que um bem permanente ele não pode ser simplesmente descartado como um bem de consumo, por exemplo, um material de expediente que pode ser simplesmente jogado no lixo. Há formas legais desse bem ele ser descartado, da gente poder se desfazer desse bem. Quais são as formas previstas em lei? Primeiro, alienação. Segundo, descarte. Terceiro, extravio. São as formas legais de você poder se desfazer de um bem patrimonial. Dentro de alienação, nós temos 2 formas, a venda e a doação. Hoje, a forma padronizada de se desfazer de bens inservíveis na Secretaria de Educação e como em todo o estado de Pernambuco é o leilão. É a forma de venda padronizada, é o leilão que é organizado pela Secretaria de Administração de Pernambuco. Todos os bens são avaliados, eles devem ser avaliados e devem estar na condição de inservível. Como um bem deve estar na condição de inservível? Primeiro, se um bem estiver ocioso, se um bem ele for recuperável, antieconômico ou irrecuperável. Ele tem que estar nessa condição para poder ser considerado inservível. Lembrando que se um bem estiver ocioso, recomendamos que esses bens eles sejam informados à Gerência Regional de Educação, a qual a sua escola pertence. Dependendo da necessidade das escolas da região, esses bens eles podem ser remanejados. Quanto às outras ocasiões, ele pode ser enviado para ser inservível, para ser diretamente leiloado. Outra forma é a doação, que no caso a Secretaria de Educação ela procede com isso, o bem tem que ser identificado como inservível para ser doado. No caso, nas 4 situações de ocioso, recuperável, irrecuperável e antieconômico, ele pode ser doado para qualquer órgão do Estado de Pernambuco ou de outros poderes, de ordem federal, estadual ou municipal. Para a doação ser feita para uma entidade privada, só pode ser para entidades filantrópicas e na condição de antieconômico de irrecuperável. A outra forma em que um bem ele pode ser desfeito é através de descarte. Como assim pode ser feito através de descarte? O descarte é apenas quando ele estiver oferecendo risco às pessoas ou ao ambiente. Digamos, um armário de madeira foi infestado de cupim. Ele precisa ser descartado para que não espalhe para outros móveis ou para a estrutura do prédio. Ele pode ser descartado desde que ele seja devidamente documentado. Você, gestor ou futuro gestor, precisa estar devidamente documentado quanto a isso e a Secretaria de Educação deve ser atualizada quanto a isso. A gerência de patrimônio precisa ter ciência para dar baixa desse bem. A outra forma é o extravio, que pode ser por um furto ou por um roubo.
Você também precisa estar devidamente documentado. Registre um boletim de ocorrência para que isso não recaia sobre você. Informe a Secretaria de Educação para que possamos dar baixa nesses bens. Queria voltar à questão do leilão, que é uma questão muito polêmica no estado de Pernambuco, porque a Secretaria de Administração tem um contrato com um leiloeiro, mas esse leiloeiro não tem a capacidade suficiente de processar o volume de bens inservíveis existentes no estado de Pernambuco. Se dermos uma olhada nos inservíveis da Secretaria de Educação, o grande volume desses inservíveis se localiza justamente nos conjuntos do aluno, que não tem um valor econômico suficiente, rentável, não tem um retorno, esse leiloeiro não tem um retorno suficiente quanto a isso. Quando ele é arrematado, muitas vezes as pessoas não vão buscar, ou muitas vezes nem arrematado eles são, e ele apenas recebe esses bens inservíveis de acordo com sua capacidade. Por isso que muitas vezes as escolas não têm os seus inservíveis recolhidos. No momento, há um estudo da Secretaria de Administração para que esses bens, o conjunto do aluno, ele seja descartado de forma descentralizada. Junto à PGE está sendo feito um estudo para que ele seja descentralizado, para que um dia a escola possa descartar junto a uma cooperativa de reciclagem, uma associação de catadores, por exemplo. Bom, ficamos por aqui nesse primeiro vídeo. Peço que você olhe também as apostilas,